Então, na sexta-feira, eu solicitaria que os senhores, quando enviassem os representantes, esses representantes já viessem com uma noção dos programas ou do que os senhores pretendem dentro dos ministérios de vocês. Uma primeira ideia, e nós vamos partir disso para elaborar isso aí. O trabalho não será feito aqui é somente uma coordenação. Cada ministério vai fazer e nós vamos coordenar. Presidente, era só isso. Vamos dar a palavra ao Paulo Guedes, que, com todo respeito aos demais, eu acho que é o ministro mais importante nessa missão aí. Eu queria fazer a primeira observação, é o seguinte: não chamem de plano Marshall, porque revela um despreparo enorme. Não, isso aqui foi só... Então, quando se falou em plano Marshall, Pro Brasil é um nome espetacular. 10 mil. Plano Marshall é um desastre, porque revela despreparo nosso. Plano Marshall, por exemplo, os Estados Unidos podem fazer um plano Marshall para nos ajudar. A China deveria financiar um plano Marshall para ajudar todo mundo que foi atingido. Então, a primeira inadequação, a gente tem que tomar muito cuidado, é o seguinte: é o plano pró-Brasil. Não se fala plano Marshall porque é um desastre, vai revelar a falta de compreensão das coisas. A segunda coisa é o seguinte: é super bem-vinda essa iniciativa para nos integrarmos todos. Agora, não vamos nos iludir. A retomada do crescimento vem pelos investimentos privados, pelo turismo, pela abertura da economia, pelas reformas. Nós já estávamos crescendo. Voltar uma agenda de 30 anos atrás, que é investimentos públicos financiados pelo governo, isso foi o que a Dilma fez 30 anos. Então, está cheio de gente pensando nessa eleição agora e botando coisa na cabeça de todo mundo aqui dentro. São governadores querendo fazer a festa, são, às vezes, ministros querendo aparecer, tem de tudo. E todo mundo vem aqui: vamos crescer, agora temos que crescer, tem que ter resposta imediata, porque o governo vai gastar. O governo quebrou. O governo quebrou. Em todos os níveis, prefeitura, governador e governo federal. O que nós conseguimos fazer? Nós sinalizamos o contrário. Nós desalavancamos o banco público, reduzimos o endividamento, baixamos os juros e o Brasil ia começar a voar. Então, se a gente lançar agora um plano, todo o discurso é conhecido: acabar com as desigualdades regionais. Marinho, claro. Está lá, são as digitais dele. É bonito isso, mas isso é o que o Lula, que a Dilma estão fazendo há 30 anos. Se a gente quiser acabar igual a Dilma, a gente segue esse caminho. Então, eu acho o discurso bom, mas nós temos que tomar cuidado e reequilibrar as coisas. Não pode ministro, para querer ter um papel preponderante esse ano, destruir a candidatura do presidente, que vai ser reeleito se nós seguirmos o plano das reformas estruturantes originais. Então, eu tenho que dar esse recado, nós vamos estar à disposição, nós vamos ajudar tudo, mas nós não podemos nos iludir. O caminho desenvolvimentista foi seguido. O Brasil quebrou por isso. O Brasil estagnou. A economia foi corrompida, a política foi corrompida, a economia estagnou através do excesso de gastos públicos. Então, achar agora que você pode se levantar pelo suspensório, como é que um governo quebrado vai investir, vai fazer grandes investimentos públicos? Tarcísio sabe disso, conversamos sempre. Tarcísio sabe o seguinte: quanto é que você consegue, Tarcísio, passar de 5 bi para quanto? Para 15, para 20, para 30? Multiplicou por 6. Quanto é que você consegue de investimento em concessões? 250. Tá certo? Então, tem 100 bilhões vindo para saneamento, tinha 100 bilhões que viriam, as 17 maiores petroleiras do mundo viriam para a nossa cessão onerosa, 100 bilhões de cessão onerosa, 100 bilhões de mineração, 100 bilhões de saneamento, 230 bilhões de concessões, 500 bilhões. Cadê o dinheiro do governo para fazer isso? Não tem. Então, quem está sonhando é sonhador. A gente aceita. Politicamente, a gente aceita. Vamos fazer todo o discurso da desigualdade, vamos gastar mais, precisamos eleger o presidente, mas o presidente tem que pensar daqui a 3 anos. Não é daqui a 1 ano, não. Tem muita gente pensando na eleição desse ano. É só a observação que eu faria. Espera um pouquinho, dá licença um pouquinho. Questão da imprensa. Eu acho que eu resumi hoje na frente do Palácio em 20 segundos. Eu não vou falar com vocês, que vocês vão deturpar, vocês inventam e potencializam. Tem que ser o papel de cada um. Não pode um sair daqui no cantinho, foi mais ou menos isso. Não pode falar nada, tem que ignorar esses caras, 100%. Senão a gente não vai para frente. A gente está sendo pautado para esses pulhas, o tempo todo jogando um contra o outro. Até a Tereza Cristina contra mim, quem diz? Vou apaixonar pela Tereza Cristina, jogo ela contra mim. O
tempo todo. Tá? Então, se a gente puder falar zero com a imprensa, é a saída. Nós recebemos o governo com 36 mil obras paradas. Oriundas da onde? Do PAC. Só para lembrar. O Abraão tem não sei quantas mil creches. 3 mil creches paradas que somam nessas 36. Então, o que nós trouxemos para o Brasil e como é que nós começamos o ano? E eu vou lembrar, presidente, o senhor sempre disse, é muito triste ver um brasileiro chegar no exterior e ser recebido com o manto da desconfiança. Pois nós passamos, Paulo Guedes, o ano todo, Tarcísio, Tereza, Bento, o nosso ministro Marcos Pontes e outros, andando pelo mundo e fazendo o quê? Vendendo o Brasil. Terminamos o ano, lembra do número, 482 bilhões de investimentos para os próximos 20 anos. Uma boa parte, mineração, petróleo, por aí vai. Recebemos 90 bilhões de bônus de outorga. Nós temos 10 bilhões de dólares do governo da Arábia Saudita que precisa definir onde é que vai botar. Mas o príncipe autorizou. São 50 bilhões de reais, a dinheiro de hoje. Então, eu tenho convicção de que nós temos que continuar fazendo o que a gente vinha fazendo. Ou seja, aprofundando a participação da sociedade. Nós temos uma coisa emblemática aqui, que é a Lei da Liberdade Econômica, que pela primeira vez na história do Brasil, desde que o Brasil é Brasil, o cidadão diante do Estado tem razão até que o Estado prove ao contrário. Foi isso que fez os americanos, que há 200 anos atrás eram muito mais pobres do que nós, ser muito mais ricos do que nós. Então, o aprofundamento são sim das reformas, é sim ousar e ter uma reforma tributária que baixe imposto no Brasil, reduz a carga tributária, estou falando sério. A gente nunca discutiu isso entre nós. Mas isso tem que caminhar para isso. Por quê? Porque aí nós damos fôlego à iniciativa privada para que ela faça o que tem que fazer e nós vamos ser mediadores desse processo. Apenas. E sinceramente, eu acho que todo o nosso esforço nos próximos dias tem que ser como é que nós mantemos a nossa linha, porque nós terminamos o ano, ministro Ernesto, ministro Tarcísio. O senhor foi recebido na Federação das Indústrias Alemãs com um slide que mostrava a 163 com os caminhões atolados e a 163 pavimentada. E o presidente que coordenava aquele momento, eu estava lá lhe aguardando, voltando da Rússia, disse ao senhor, o que vocês brasileiros fizeram que nós não acreditávamos que vocês recuperaram a confiança e estão fazendo tantas transformações. Então, presidente, só para concluir, 100% nesta linha, mas que a gente não perca o foco original, porque por onde a gente estava caminhando, nós recuperamos a confiança externa e externa. Fomos acometidos de algo muito grave, que é uma doença, e que foi levado ao paroxismo da histeria, porque serve a interesses de muitos, os mais variados, eu não vou aqui detalhar. Mas, sinceramente, temos que rapidamente voltar ao que nós estamos fazendo, porque nós estamos no caminho certo, e a prova disso é que todo mundo voltou a olhar o Brasil com respeito. Me ligou agora de manhã o Eduardo Gouveia Vieira, da Firjan. Ele quer fazer uma videoconferência onde mais de 300 empresários do Rio, que é um pouquinho abaixo do potencial de São Paulo, para hipotecar a solidariedade. A ideia que nós temos de reabrir o comércio. A desgraça que vem pela frente, eu acho que o Paulo Guedes está sendo até legal, hein, Paulo Guedes? Eu não sou economista, não. Vai ser uma porrada muito maior que você possa imaginar. Não sou apenas os informais. Eu acho que já bateu a 10 milhões de carteira assinada, foi para o saco. E os governos estaduais não têm como pagar salário dos caras. Não tem. Em maio, metade dos estados não vai ter como pagar salário mais. A desgraça está aí. Eles vão querer empurrar essa trozoba para cima da gente. Esse pessoal aqui do lado vai querer empurrar. E a gente vai reagir, porque aqui não é saco sem fundo. Tá? Então, essa preocupação vamos ter.
paralelamente a isso, tem a OAB da vida, enchendo o saco do Supremo, para abrir o processo de impeachment, porque eu não apresentei meu exame de vírus, essas frescuradas todas, que todo mundo tem que estar ligado. Não é apenas cuidar do seu ministério, nessas questões que estamos tratando aqui, é tratar da questão política também. Tá certo? Então, essa preocupação temos que ter, porque a luta pelo poder continua, a todo vapor. E sem neurose da minha parte. Tá? O campo fértil para aparecer uns porcaria aí, né? Levantando aquela bandeira do povo ao meu lado, não custa nada. E o terreno fértil é isso, desemprego, caos, miséria, desordem social e outras coisas mais. Então, essa preocupação todos devem ter. Né? Não é, tá bom, o Ministério fatura, deu merda no colo do presidente. Não pode ser assim. Hoje eu vi o Magno Malta me defendendo. O Magno Malta, desculpa aí, foi tratado lá atrás para ser vice. Depois ele resolveu não ser, tudo bem. Depois foi tratado para ser ministro, tudo bem. Agora, politicamente, ele nunca me deu uma alfinetada e sempre está defendendo, com os problemas que ele tem. Então, não é o ministro ir de peito aberto e entrar no covil dos leões. Mas não pode. Né? Por exemplo, quando se fala em possível impeachment, ação no Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar do território nacional. Ponto final. O dia que for proibido de ir para qualquer lugar do Brasil, pelo Supremo acabou o mandato. E espero que eles não decidam, ou ele, né, monocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí nós vamos ter uma crise política de verdade. E eu não vou meter o rabo no meio das pernas. Isso, zero. Tá certo? Porque se eu errar, se achar um dia ligação minha com o empreiteiro, dinheiro na conta na Suíça, porrada, sem problema nenhum. Vai para o impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com babaquice, não. Até em cima do que eu falei, em frente ao Forte Apache. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ponto final. O pessoal estava lá, eu fui lá, dia do Exército. E falei algo que eu acho que não tem nada demais. Mas a repercussão é enorme. Oh, AI-5. Cadê o AI-5? Acabou com o AI-5, não existe adicional no Brasil mais. É uma besteira. Artigo 142. É um pessoal que não sabe interpretar a Constituição. Agora, em cima disso, fazer uma onda. Vamos ouvir deputados, empresários, sei lá o que for. Agora, quando a Câmara faz lá dentro uma homenagem a Che Guevara, a Mao Tse Tung e tudo mais, não tem problema nenhum. Quando o Partido Comunista do Brasil faz suas convenções e idolato lá, Fidel Castro, então não tem problema nenhum. Quando um coitado levanta uma placa de AI-5, que eu estou me lixando para aquilo, porque não existe AI-5. Não existe. Artigo 142. Nós queremos cumprir o artigo 142, todo mundo quer cumprir o artigo 142. E haver necessidade, qualquer dos poderes pode, né, pedir às Forças Armadas, né, que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum. Agora, todos, né, têm que se preocupar com a questão política, e a quem de direito, tirar a cabeça da toca, porra. Não é só ficar dentro da toca o tempo todo, não. Estou bem, estou cuidando da minha imagem, a minha imagem está aqui, eu sou bonitinho, e o resto se explode. Não, tem que fazer a sua parte. Então é isso que eu tento falar com você, que depois de um certo momento, onde chegar a cabeça dessas pessoas, fica difícil voltar atrás. Daí querem uma crise, é uma crise. Não tenho amor por esse mandato, por a cadeira de presidente. Zero. Não vou provocar ninguém. E assim como a defesa faz uma nota muito boa, dizendo que vai cumprir a Constituição, liberdade, 10, e não aceita golpe, 10, também não aceita o contragolpe dos caras, porra. Vai deixar alguns malucos aí, que a gente sabe quem são, ficar aí naquela fervura de o presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Não é assim. Não o que vale para um lado, vale para o outro. O que não vale para um lado, não vale para o outro. Essa é a nossa preocupação que devemos ter. Com isso que está aqui, o pró-Brasil, mas também com a questão política. Se nós começarmos a falar com propriedade, e tem muita gente que fala muito melhor do que eu, e tem um conhecimento muito melhor do que eu, tem que falar, pô, discretamente, mas tem que falar, para não deixar subir a temperatura, que é só porrada o tempo todo em cima de mim. E vou continuar indo em qualquer lugar do Brasil, ponto final, é problema meu.
tá certo? Se eu não tivesse direito de ir e vir, prefeitinho lá do fim do mundo, um jaguapoca de um prefeito, manda prender. Tem que a justiça se posicionar sobre isso, porra. Tem que se posicionar sobre isso abertamente. Não admitimos prisão por parte de prefeitos e decreto. Tem que falar, não é ficar quieto. E aquele direito aqui, e todos os ministros têm que falar isso aí, não é só a justiça. Todos têm que falar. Não é ficar, toca o barco não e vamos em frente. Tá? Então é isso que eu apelo a vocês, pô. Essa preocupação, acordem para a política e se exponham. Afinal de contas, o governo não só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, se tiver cair um dia, vamos cair lutando, uma bandeira justa, não para uma babaquice de exame antivírus, pô. Pelo amor de Deus, pô. Tá? Eu, até já bem claro, de uns 8 anos para cá, quando pedia farmácia de manipulação, um remédio qualquer, eu falava com o médico. Bota um nome de fantasia, porque se for o meu nome para lá, como sempre foi um cara manjado, né, tem 3, 4 que vão manipular lá o medicamento, pode me envenenar, pô. E assim é a mesma coisa a questão do vírus, entre outros. De acordo com o interesse, o cara dá negativo, ou dá positivo, depois que deu, vai para a contraprova, mas dá problema. E nós sabemos, tá certo, que nós temos um compromisso com a verdade. Eu jamais mentiria se não tivesse realmente um exame negativo. Jamais eu mentia negativo, deu positivo, vice-versa. Jamais. A verdade é acima de tudo. Então, é o apelo que eu faço a todos que se preocupem com política para não ser surpreendido. E eu não vou esperar o barco começar a afundar para tirar água. Estou tirando água e vou continuar tirando água de todos os ministérios. No tocante a isso. A pessoa tem que entender. Se não quer entender, paciência, pô. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo com o Paulo Guedes, se tiver que interferir. Nunca tive problema com zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver, depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele, já era. E a informação é assim. Eu estava vendo, estudando no fim de semana aqui, como é que o serviço chinês secreto trabalha nos Estados Unidos. Qual a preocupação nossa aqui? É simples o negócio. Ah, não deve falar publicamente. Deve falar como? Está todo mundo vendo o que está acontecendo? Tudo bem. Tá. Você tira do porra, tu não tira. É uma realidade. Não adianta esconder mais, tapar o sol com a peneira. Vai em alguns ministérios, tem gente deles plantada aqui dentro. Então não quer brigar. Zero briga. Precisamos dele para vender? Sim, eles precisam também de nós. Porque se não precisasse, não estariam comprando a soja da gente, não. Precisam. E é um negócio, pô. E devemos aliar com quem tem alguma afinidade conosco, para a gente poder fazer valer a nossa vontade naquele momento. Não adianta se esconder aqui, depois tem um problema, daí liga para o tio, e fala, pô, cara, você me ignorou até hoje? Você só não me chamou de imperialista, igual a esquerdalha e o FHC falava no passado. No resto, agora não dá mais. Então, essa é a preocupação que temos que ter. A questão estratégica, que não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Como eu falei, né? Dei os ministérios para os senhores, o poder de veto. Mudou agora, tem que mudar, pô. E eu quero realmente governar o Brasil. Nós precisamos de todos aqui, como disse o Marinho, né? Aqui é o mesmo barco. Se alguém cavar no porão aqui, vai todo mundo para o saco aqui, vai todo mundo morrer afogado. Então é isso que a gente precisa, é pensar além do que tem que fazer internamente aqui. Quando explodiu o Inmetro, eu conversei com o Paulo Guedes. Desculpa a linguagem, é uma putaria o Inmetro. Trocar tacógrafo, tocar taxímetro, botar chip na bomba de combustível, putaria, igualzinho a tomar 3 pinos. Está muito bem agora, a imprensa enfiou porrada.
Ah, botou um coronel. Coronel formado pelo IME. Não ia botar um coronel sem uma formação. Tá? E assim nós devemos agir. Como eu estava discutindo agora, IFAM, está lá vinculado à cultura. Eu fiz a cagada em escolher, não escolher uma pessoa que tivesse também outro perfil. Uma excelente pessoa que está lá, tá? Mas tinha que ter outro perfil também. O IFAM para qualquer obra no Brasil. Compara do Luciano Hang. Encontra lá um cocô petrificado de índio, para a obra, pô. Para a obra. O que tem que fazer? Alguém no IFAM que resolva o assunto. E assim nós temos que proceder. E assim, cada hora, como eu falei da Tereza Cristina, que mudou uma instituição normativa, revogou uma instituição normativa, ajudou 400 mil pessoas no Vale do Ribeira, parabéns a ela. Assim são outras decisões. A questão de armamento, tá? As questões de... por quê? Espera aí. Senhor ministro da Justiça, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô. Vai ficar quieto, até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar para fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quieto até quando? Ficar humilhando o nosso povo. Porque isso está crescendo. O pessoal fica apontando para mim, votei em você para você fazer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões, para você brigar. E é verdade. Eu estou me lixando com a reeleição. Eu quero mais que alguém seja eleito, se eu vier candidato, tá? Eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for à esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos. E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia. 8 anos por homofobia. Daí inventam o racismo, como inventaram agora para o Von Traub. Desculpa o desabafo. Puta que eu pariu. O Von Traub pode ter falado a maior merda do mundo, mas racista? Vamos ter que reagir, pessoal. É outra briga. Tem que ser um governo com altivez. Se expor, mostrar que nós temos o povo do nosso lado. Que nós somos submissos ao povo. Nós queremos realmente, é como disse, se não me engano, Margaret Thatcher, né? Ou Reagan, não sei, para ser conduzido pela porra brasileira, e ponto final. Onde o povo está, vamos estar junto. Eu não convidei ninguém para ir para frente do Forte Apache. Ninguém, zero. Estava na casa do meu filho, fiquei sabendo, vou para lá. A imprensa está falando agora que não sei, 2 ministros militares aí não aceitaram o meu convite. O dia que ou eu convido o ministro para o churrasquinho em casa, eu pago uma missão. Tá? Não sei, eu pago uma missão. Se a missão for absurda, o ministro falou, tchau, estou fora. Tá certo? Ou vai e fica puto, mas vai, pô. E jamais eu vou pagar uma missão escrota para quem quer que seja. Nem no quartel fazer isso com recruta, nem no quartel. Tá certo? Quem dirá o nosso convívio aqui, que é muito bom, partir para essa linha. Não estamos em desespero, nós estamos bem. Não somos acusados de desvio, de corrupção, nada, está zero. Temos problema pela frente, vamos tentar solucionar, como tenho conversado com vários ministros. E vamos solucionar, porque o destino do Brasil está na mão desse grupo privilegiado que está aqui. Eu não seria nada sem vocês. Vocês não seriam ministros sem eu. Duvido, dificilmente alguém ia ser ministro tivesse uma Haddad aqui, eu duvido. Poderia aceitar por alguns dias, né? Depois ver a sacanagem que ia ser, não ia ser diferente do que foi os 2 anos anteriores do PT, né? Ia pedir para sair. Então, um apelo para vocês, todo mundo se preocupa com o futuro do Brasil, com a questão política. Criticar um ato de uma pessoa ou outra não é criticar o Congresso ou de criticar o Supremo Tribunal Federal. Quem não ficou revoltado, viu? O Moro ficou revoltado com a liberdade desse pessoal. Por causa de vírus, botou esse estuprador para fora. Imagine se tivesse estuprado uma filha nossa, um filho da puta desse posto de liberdade. Agora temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que teve a filha estuprada, e o vagabundo foi posto na rua. Uma decisão, foda-se quem seja, tem que jogar pesado em cima disso. Não é um desabafo, pessoal, é uma realidade. O nosso barco está indo, mas não sabemos ainda, no momento, dado o último caso, vírus, para onde está nosso barco. Pode estar indo em direção ao iceberg. A gente vai para o fundo. Então, vamos se ligar, vamos se preocupar. Quem de direito se manifesta com altidez, com palavras polidas, tá? Mas coloca uma posição. Porque não pode tudo, vem para a minha retaguarda, tudo. Tá? E vocês têm que apanhar junto comigo, logicamente, quando tiver motivo para apanhar, ou motivo para bater.
Só faria uma sugestão aqui, ministro, se pudesse colocar desde logo, em algum momento desse plano, alguma referência importante também à segurança pública e a controle da corrupção. Foram 2 temas centrais, né, nas últimas eleições, e são 2 temas que, embora, é claro que o plano vai ficar sujeito aí ao detalhamento necessário, mas acho que é importante ter uma referência inicial para não parecer que nós estamos descurando desses aspectos específicos. Ontem eu liguei para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Chegou ao meu conhecimento uma nota que era dele sobre o passamento de um patrulheiro. E ele enfatizou que era Covid-19. Eu liguei para ele. Por favor. O que mais? Ele era obeso, era isso, era... Bem, tinha... Como é que é? Comorbidades. Comorbidades. Mas ali na nota dele só saiu Covid-19. Então vamos alertar a quem de direito ao respectivo ministério, pode botar Covid-19, mas bota também, tinha fibrose, um montão de coisa, não entendo esse negócio não, tem um montão de coisa lá, para exatamente não levar o medo à população. Porque a gente olha, morreu um sargento do Exército, por exemplo, a princípio é um cara que está bem de saúde, né? Um policial federal, né? Seja lá o que for. E isso daí não pode acontecer. Então a gente pede esse cuidado com os colegas, tá? A quem direito ao respectivo ministério, que tem alguém encarregado disso, né? Para tomar esse devido cuidado para não levar mais medo ainda para a população. Enquanto a gente não conseguir controlar a percepção que a gente hoje tem condição de cuidar das pessoas, vai ser difícil, né? E o problema da doença é que você pega um sistema que, se você fala em eficiência, os hospitais têm que ser eficientes. Então, quando você fala em eficiência, você vai quase no limite do cuidado. Você não tem sobra, você não tem gordura. Quando você pega uma doença que chega, que é muita gente ao mesmo tempo, você não consegue ter agilidade para preparar o sistema para cuidar dela. E a gente tem um problema adicional que a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte: como você tem os hospitais com pouca... Você tem muita gente falando de Covid, mas os hospitais estão diminuindo muito o atendimento, o que significa que eles vão ter problema financeiro. Se isso prorroga, esses hospitais vão ter cada vez mais dificuldade, você vai poder ter um hospital mais sucateado, um hospital fechado. O que está acontecendo hoje? Vamos botar em números hoje, que a gente tem 4 milhões de pessoas hoje com a Covid. O Brasil hoje tem 212 milhões de pessoas. Tem 208 milhões que não estão tendo a atenção necessária. Então, você tem câncer, cardiovascular, isso tudo está represado, é demanda reprimida. Quando você controlar a Covid, o não Covid vai chegar com tudo. E você pode pegar uma estrutura sucateada. Aí você só vai transferir o problema de medo, que vai ser o medo da Covid para o medo da não Covid. Então, a gente tem que estar preparado para isso tudo. Então, não é só trabalhar o curtíssimo prazo, a gente tem que preparar para essa segunda fase que vai chegar também. Isso tudo a gente está fazendo, só para vocês saberem que a gente está pensando nisso tudo, só para vocês saberem que está tudo trabalhado. 5 pontos muito rápidos. Primeiro, presidente, o maior programa da história do mundo de inclusão social, digital, que nós estamos fazendo nesse governo, pessoas que tomavam dinheiro a 25% ao mês. Quer dizer, todos os ladrões lá, PT, PMDB, PSDB, aquela ladroagem toda, 25% ao mês. E ninguém se indigna. Esse governo que se indignou, o governo dos liberais. Então, assim, acho que a gente está com um problema de narrativa. Hoje de manhã, por exemplo, o pessoal da Band queria dinheiro. O ponto é o seguinte: vai ou não vai dar dinheiro para Bandeirantes? Ah, não vai dar dinheiro para Bandeirantes? Passei meia hora levando porrada, mas repliquei. E falei, olha, vocês estão em casa? Eu tenho 30 mil funcionários na rua. Não tem esse negócio, essa frescurada de home office. Eu já visitei 15 agências. E você em casa? Aí o pessoal ficou um pouco mais calmo. Quer dizer, eu posso ter 30 mil brasileiros nas agências lá. Sabe quantas pessoas a Caixa está pagando hoje? 7 milhões de pessoas. E todo mundo em home office. Que porcaria é essa? Desculpa o meu ponto, presidente. Quando o senhor falou, eu vou me emocionar. O Luiz Lima, que nadou com meu pai, foi atleta olímpico, teve a esposa e a filha de 14 anos presa ontem, num camburão. Que porra é essa?
Desculpa. Que porra é essa? O cara vai pro Camburão com a filha. Se fosse eu, ia pegar minhas 15 armas e ia dar uma... Eu ia morrer. Porque se a minha filha fosse pro Camburão, eu ia matar ou morrer. Que isso? Estava nadando é uma atleta olímpica. Você tira a pessoa está nadando com 14 anos. Eu tenho uma filha, Maria, de 14 anos. Se a minha filha fosse pro Camburão, ou eu matava ou eu morria. Que isso? E a esposa do Luiz Lima nem usou o fato de ser esposa de um deputado federal. Mas ela assim, foi calado e saiu calado. E aquele governador roubando para a direita, para tudo quanto é lado. Então o governador rouba, aí ele sai prendendo todo mundo e fica tudo isso por isso mesmo. Aí a gente faz o maior programa da história da humanidade de inclusão de pessoas que recebiam 25% ao mês, cobravam. PSDB, PT, PMDB, aquele grupo todo. Na hora de privatizar, todo mundo, porra, com 200 milhões, 300 milhões, porra. Tem vice-presidente da Caixa que eu expulsei, dos 120, 105 eu tirei. E se o senhor precisar, obviamente, o meu chefe é o ministro Paulo Guedes, ele decide. Não tem problema. Inclusive, porque o que acontece é o seguinte, se roubar, eu vou ligar para o ministro Moro para prender. Agora, se precisar de uma diretoria, não sei o quê, desde que sejam honestos, o ministro Paulo Guedes é que decide, etc. Mas dos 120 eu tirei 105. E na Caixa não tem desonestidade, até onde eu saiba. Mas, assim, eu acho que a gente está levando muita porrada, presidente. E, de novo, não estou dizendo de ninguém daqui, não. Só leva porrada. Agora, tem um limite. Desculpa, todo lugar que eu vou, as pessoas normalmente são educadas. Mas a paciência chega num limite, obviamente não dessa maneira, eu acho que tem um ponto. Nós estamos emprestando 154 bilhões de reais, mas só um ponto que eu acho importante. Tarcísio é super meu amigo e ele é muito esperto. Qual que é o grande ponto que a gente tem que evitar? O cara que está quebrado, já estava quebrado antes e quer a nossa molezinha. Então, assim, claramente tem que ajudar, e eu concordo. Tanto que nós emprestamos 43 bilhões de reais para o segmento imobiliário. 1,5 milhão de pessoas deixaram de ser demitidas. Agora, não é para todo mundo, não. Aquela empresa que já estava quebrada antes, por que a gente vai dar molezinha? Então, este ajuste fino é importante, os bancos têm que fazer. Por quê? Último ponto que eu falo. Já estou sendo processado também, vamos nós dois juntos para a cadeia, por causa do auxílio emergencial. Sabe o que tem? Tem gente do TCU dizendo que a gente está ganhando muito e tem gente dizendo que a gente está ganhando pouco. Ferrou. Ou seja, tem gente querendo me prender porque está dizendo que a gente está ganhando muito. E tem gente querendo me prender, que são aqueles caras lá que estavam antes, dando pouco. Vou acabar sendo preso, mas o que a gente não vai fazer? Deixar 30, 40, 50 milhões de pessoas passarem fome. Então, é só o meu recado dizendo o seguinte, a Caixa é o banco de todos os brasileiros. Poxa, a gente está com 30 mil pessoas. Eu passo ligando, 45 pessoas na Caixa tiveram coronavírus. 2 faleceram, um, na verdade, com 70 anos, que já estava aposentado, e outro. A pessoa, eu chorei mais do que a mãe. Uma pessoa em 30 mil que estão o dia inteiro. E eu já falei para minha esposa, se tiver qualquer coisa, eu vou tomar 1 litro de hidrocloroquina, aquelas coisas todas. Então, assim, eu acho que a gente está, só o último ponto, numa questão de histeria coletiva. Quer dizer, eu posso ter 30 mil funcionários da Caixa pagando 7 milhões hoje, 2 milhões na segunda. Ontem a gente abriu 800 agências, vamos abrir no sábado, no domingo, 2 horas antes. Então, o que a imprensa quer? Que você pague e dane-se os funcionários da Caixa. Mas se morrer 2, Jornal Nacional, presidente Bolsonaro e presidente Pedro, irresponsáveis porque abriram. A gente só vai levar porrada. Agora, realmente, meu ponto é inaceitável, foi a primeira vez que aconteceu. Eu conheço a Milene Comini, atleta olímpica. Quer dizer, um atleta olímpico, a esposa atleta olímpica, a filha de 14 anos no Camburão. Eu não sei se eles botaram atrás ou no meio. E aí você solta estuprador, então acho que realmente tem uma questão. E, de novo, eu quero só reforçar uma coisa. O ministro Moro, em um dia, resolveu um problema muito importante. Muito obrigado, ministro. O que aconteceu? Os guardas, né, os que ficam dentro da agência, não poderiam, pela legislação, ir para fora. O que aconteceu? O ministro, em 5 horas, resolveu o problema. Então, nos próximos 90 dias, os atendentes da Caixa Econômica Federal, os guardas, vão poder ir para fora para ajudar a fila. Né? Ou seja, porque tem uma fila, tem 250 agências que tem 500 pessoas na fila. E aí, com a ajuda do ministro Moro da Polícia Federal, eles emitiram uma portaria. Então, só para finalizar, quero agradecer, ministro. Porque só o registro aí, até foi fácil resolver, foi a Polícia Federal que resolveu.
voltar aqui numa história breve, que é lembrar que no fim do governo Dilma a taxa de juros era 14,5%, a curta, mas a taxa longa era 20%. E aí, quando a gente olha o que aconteceu e o que proporcionou a taxa de juros cair, é interessante, porque teve um dia, 18 de agosto, que saiu uma manchete no jornal que todos os elementos apontavam que ia ter o teto de gastos. Naquele dia, a curva de juros longa começou a cair e foi quando depois o presidente do Banco Central anterior começou a cair os juros. Ele caiu os juros até o nível de 6,5%, estabilizou, teve a incerteza das eleições, com a incerteza do PT poder voltar, a taxa piorou. Depois, curiosamente, quando o mercado entendeu que ia ter a Previdência, foi quando abriu espaço para cortar os juros novamente. Então, a razão dos juros ter ido de 14,5%, ou 15% ou 20% para o que está hoje foi o fato da sociedade, do mercado ter entendido que o governo ia ter disciplina em relação às contas públicas. Isso a gente não pode esquecer. Tá? Se me permite, Roberto, então você está dizendo aí que não só a Selic, bem como a taxa longa, nós devemos basicamente a PEC do teto, é isso? Isso. Okay. Estou dizendo exatamente isso. E eu preciso fazer sempre isso para que a gente não perca o foco. A questão de valores, ministro. Esse governo tem o pilar dos valores. Não se pode construir nada neste governo sem a gente trazer valores. Nós estamos sabendo, e a gente está falando o tempo todo, que nós não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia. O mundo não será mais o mesmo, nós não seremos mais o mesmo, e nós vamos ter que fazer uma revisão de políticas públicas no mundo todo e no Brasil. Nós vamos ter que nos reinventar, com certeza. Neste momento, o que nós estamos vendo aqui no nosso comitê? Nós estamos buscando dados e não estamos encontrando dados. Nós recebemos um governo que não tinha dados, os dados que nós tínhamos eram falsos, mentirosos, um Brasil de achismo, um Brasil de talvez, eu acho que talvez sim, talvez não. Políticas públicas construídas até agora nessa nação em cima de talvez e de achismo. Nós vamos ter que rever muita coisa. É um país plural. Quando a gente foi buscar os povos tradicionais agora para a gente construir o enfrentamento ao coronavírus, nós descobrimos, ministros, que nós temos 1.300.000 ucranianos no Brasil e ninguém nunca falou de ucranianos para nós, com a sua cultura totalmente preservada no Brasil. Nós estamos com 1.500.000 ciganos e eu falava de 1.300.000 e são 1.500.000 ciganos. Nós estamos... Então, presidente, nós vamos ter que rever muita coisa na aplicação das nossas políticas públicas no Brasil. Os nossos seringueiros são em números maiores do que a gente imagina no Brasil. Então, tudo que nós formos construir, nós vamos ter que ver, ministro, a questão dos valores também. Os nossos quilombos estão crescendo e os meninos estão nascendo nos quilombos e seus valores estão lá. Então, tudo vai ter que ver a questão dos valores. E quando eu falo valores, ministro, eu quero dizer para o senhor, nós estamos com quase 80.000 idosos em abrigos no Brasil. Eu me surpreendi com números. Nós estamos com quase 60.000 crianças em abrigos no Brasil. Os números estão me surpreendendo. E eu estou com um número absurdo de mulheres também em busca de abrigos por causa de violência. Então, tudo isso tem que vir para este pacote. Nós vamos ter que fazer algumas revisões de políticas públicas no Brasil. Então, por favor, ministro, coloque aí a questão de valores. E quando eu falo valores, aí eu quero olhar para o nosso novo ministro aqui da Saúde e dizer, ministro, valores estão lá no seu ministério também. Neste momento de pandemia, a gente está vendo aí a palhaçada do STF trazer o aborto de novo para a pauta. E lá estava a questão de as mulheres que são vítimas do Zika vírus vão abortar. E agora vem no coronavírus. Será que vão querer liberar que todos que tiveram o coronavírus poderão abortar no Brasil? Vão liberar geral? O seu ministério, ministro, está lotado de feminista que tem uma pauta única, que é a liberação de aborto. Quero te lembrar, ministro, que está chegando agora, este governo é um governo pró-vida, é um governo pró-família. Então, por favor. E aí, quando a gente fala de valores, ministro, eu quero dizer que nós estávamos, sim, no caminho certo. A gente não precisa reinventar muita coisa, não. E eu quero citar aqui o exemplo da política indigenista, como este governo estava construindo. Todo mundo começou a dizer, a esquerda começou a falar, que o coronavírus iria dizimar os povos indígenas no Brasil. O primeiro óbito, dia 12 de abril, sabe o que é isso? A forma como nós estávamos conduzindo a política indígena no Brasil.
Primeiro óbito, dia 12 de abril. E eu fui lá para a Amazônia, em Roraima, junto com o presidente da FUNAI e o secretário nacional de saúde indígena, para acompanhar o primeiro óbito. A forma como a gente conduziu deu muito certo. Vamos ter que melhorar? Vamos ter que melhorar. E por que nós fomos lá, presidente? Porque nós recebemos a notícia que haveria contaminação criminosa em Roraima, em Amazônia, de propósito, em índios, para dizimar aldeias e povos inteiros para colocar nas costas do presidente Bolsonaro. Eu tive que ir para lá com o presidente da FUNAI e me reuni com os generais da região e o superintendente da Polícia Federal para a gente fazer uma ação ali meio que sigilosa, porque eles precisavam matar mais índio para dizer que a nossa política não estava dando certo. Então, o que a gente estava fazendo estava dando certo, o que nós estamos fazendo está dando certo. Então, aqui, general, todo o nosso trabalho que envolve políticas de valores precisa estar aqui no Pró-Brasil. E aí, presidente, só para encerrar, eu quero dizer para o senhor que a sua angústia tem razão de ser. Nunca houve tanta violação de direitos no Brasil como neste período. Direitos fundamentais foram violados. No nosso Disque 100 tem mais de 5.000 registros, ministros, de violação de direitos humanos. Mas o senhor tem uma ministra de Direitos Humanos e uma equipe muito corajosa. São mais de 5.000 procedimentos e ações que estão sendo construídos. Governadores e prefeitos responderão processos. Idosos estão sendo algemados e jogados dentro de camburões no Brasil. Mulheres sendo jogadas no chão e sendo algemadas por não terem feito nada. Nós estamos vendo padres sendo multados em R$90 mil porque estavam dentro da igreja com 2 fiéis. A maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento. Mas nós estamos tomando providências, a pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. O nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. Se eles falavam que nós éramos violadores de direitos, eles estão. Inclusive, o governador Wellington, agora, ontem, determinou que a polícia poderá entrar nas casas. Vocês não imaginam o que ele vai fazer. Poderá entrar assinou. A polícia poderá entrar na casa sem mandato. Então, assim, as maiores violações estão acontecendo nesses dias. Então, nós estamos fazendo enfrentamento, mais de 5 procedimentos, o nosso ministério já tomou iniciativa e nós estamos pedindo, inclusive, a prisão de alguns governadores. Então, está aí algumas respostas. Valores, por favor. Valores. Muito obrigado. Tem 3 anos que, através do Onix, eu conheci o presidente. Nesses 3 anos, eu não pedi uma única conselho, não tentei promover minha carreira, me ferrei na física, ameaça de morte, na universidade. E o que me fez, naquele momento, embarcar junto, era a luta pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país. E acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar. Eu fui secretário executivo do ministro Onix. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso, presidente.
Eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. E eu luto e me ferro. Eu estou com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou processo aqui. Isso é um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar. A gente não está sendo duro bastante contra os privilégios, contra o tamanho do Estado. E eu realmente estou aqui de peito aberto, como vocês sabem disso. Levo tiro. Odeio o Partido Comunista. Ele está querendo transformar a gente numa colônia. Esse país não é... Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. Não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo, do que o cidadão. Isso é um absurdo. A gente chegou até aqui. O senhor levou uma facada na barriga. Fez mais do que eu. Levou uma facada. Mas eu também estou levando bordoada e estou correndo risco. E fico escutando esse monte de gente defendendo privilégio e teta. Entendeu? É isso. Negócio, empréstimos. A gente veio aqui para acabar com tudo isso, não para manter essa estrutura. E esse é o meu sentimento extremamente chateado que eu estou vendo. Essa oportunidade se perder. Eu sou, evidentemente... Eu estou no grupo dos ministros que está mais ligado com a militância, evidente, porque eu era um militante. Eu estava militando de peito aberto, continuo militando, do ponto de vista de carreira. Eu poderia ter tentado me dar bem. Não foi isso que eu fiz. Não foi isso que eu fiz. Sei que isso daqui é um palácio, existem intrigas palacianas, estou sendo muito franco. E a gente pode sim perder a liberdade, perder esse país. Ninguém vai se dar bem se a gente perder esse país. Quem vai se dar bem são pouquíssimas famílias. Pouquíssimas famílias. Não se iludam. Não se iludam. Era isso. Deixa eu complementar aqui. O que o Weintraub está falando, eu estou com 65 anos, a gente vai se aproximando de quem não deve. Eu já tenho que me policiar no tocante a isso daí. São pessoas aqui em Brasília, dos 3 poderes, que não sabem o que é povo. Eu converso com alguns, não sabem o que é um feijão com arroz, não sabem o que é um supermercado, esqueceu. Acha que o dinheiro cai do céu. Eu estou com meus privilégios garantidos, meus 100 mil por mês, em média, 100 mil por mês a galera ganha, né? Legalmente, e acha que isso vai acabar nunca. Como alguns acham que a liberdade... qual é desse cara? Está maluco? Eu estou vendo o mais antigo aqui, o Joelino aqui. Ele sabe o que foi 64. Muitos aqui não sabem. Essa cambada que tentou chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele estava fudido todo mundo aqui. Cortando, ele estava felicíssimo, estivesse cortando cana, ganhando $20 por mês. Não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer o que é esse povo. Eu vou convidar os ministros para domingo e passar na Serena Taguatinga. Convite, não é missão, não, convite. Para ver como é que está o cara na esquina. Para ver uns merda, para falar aí, né, uns merda de sempre. O cara rompeu o isolamento, está dando um pé. Tem pé para o cacete, pô. Está passando fome, está na merda, pô. Sentiu o cheiro de povo. Como eu falei lá. É uma experiência para todo político sentir. Ir lá ver como é que está o negócio. Ou a gente tem que estar como se fosse, né, um general na retaguarda e deixar a tropa se ferrar na frente. Não, o general está na frente, o coronel está na frente, o capitão está na frente. Nossos heróis da Segunda Guerra Mundial estiveram na frente de campo de batalha. Se precisar aqui, tenho certeza que nossas Forças Armadas vão cumprir com o seu papel, mas, né, nós temos que dar exemplo e mostrar que o Brasil não é
eu sou mais educado que o Weintraub, até me poli muito, né, no linguajar que ele usou, mas não é isso. Que o pessoal pinta por aí, se reunindo de madrugada, para lá, para cá, sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Então, pessoal, muitos vão poder sair do Brasil, mas não quero sair, ver a minha irmã de Eldorado, outra de Cajati, o coitado do meu irmão, capitão do exército lá de Miracatu, se fuder, porra. Como é perseguido o tempo todo. A bosta da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro, que estava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo nesse dia, o dono do restaurante, do açougue, falou que não estava lá. E fica por isso mesmo, eu sei que é problema dele, né? Mas é a putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Aí vem um garoto aqui, ó, com todo respeito, do BNDES. Tá, eu conheci ele, usava calção lá. Tá? Pô, ele veio dos Estados Unidos para cá, podia estar muito bem lá. Veio para cá, vai tentar mudar o Brasil, a convite do Paulo Guedes, que é amigo dos pais dele, por coincidência, né, Paulo Guedes? Coincidência. Eu não lembro dos teus pais, lembro de você, tá certo? Mas alguém que está investindo aqui. E todos nós temos que pensar nisso. O que esses filha de uma égua querem, é a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça o teu papel, se exponha. Aqui eu já falei. Pede o ministério a quem for elogiado, pela Folha, pelo Globo, pelo antagonista, tá? Então tem certos blogs que só tem notícia boa de ministro, não sei como. O presidente é uma porrada, mas o ministro é elogiado. A gente vê por aí, o governo está, o ministério está indo bem, apesar do presidente. Mas pra puta que eu pariu, porra. Eu que escalei o time, porra. Trocamos 5, espero não trocar mais ninguém, espero. Mas nós temos que, na linha do Weintraub, de forma mais educada um pouquinho, tá? Se preocupar com isso. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta, que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, que é do meu lado. E nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega. E quem ele sempre foi. O que está aproveitando agora um clima desse para levar o terror no Brasil.
Então, pessoal, por favor, se preocupe, que é de mais importante que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade. Come preso não vale porra nenhuma. Não fala nada, não? O Banco Brasil não é tatu nem cobra. O Banco Brasil não é tatu nem cobra, porque ele não é privado nem público. Então, se for apertar o Rubem, coitado, ele é super liberal. Mas se apertar ele e falar, bota o juro baixo, ele, não posso, senão a turma, os privados, meus minoritários, me apertam. Aí você fala assim, bota o juro alto. Ele, não posso, porque senão o governo me aperta. O Banco Brasil é um caso pronto de privatização. É um caso pronto, e a gente não está dando esse passo. O senhor já notou que o BNDE e a Caixa, que são nossos públicos, a gente faz o que a gente quer. O Banco Brasil a gente não consegue fazer nada, e tem um liberal lá. Então tem que vender essa porra logo. Da próxima reunião aí. Apesar de todo o aumento de risco que passou a haver no sistema bancário, o Banco do Brasil está expandindo bastante seus empréstimos. E a agricultura, a ministra Tereza Cristina testemunha aqui de que o apoio está sendo muito grande. E nós estamos numa situação confortável, ministro, porque, primeiro, porque, em termos de liquidez, o público vê o Banco do Brasil como um porto seguro. Então, nós não estamos tendo problemas que outros bancos estão tendo, de preocupação com a liquidez do banco, com a rigidez do banco. E na nossa formação de resultado, as pessoas físicas têm um papel preponderante dentro do Banco do Brasil. E nós temos a felicidade, nesse momento, de contar com folhas de pagamento de empresas públicas, das Forças Armadas, né, que, em termos relativos, estão numa situação mais segura do que o cidadão comum, que não participa de empresas públicas. Mas só confessa o seu sonho. Hein? Confessa o sonho. Agora, confessa o seu sonho. Em relação à privatização... São em 23